Olá pessoal, aqui professor Igor e estamos aqui mais uma vez no episódio 3 hoje do nosso Saúde Podcast, através da nossa AFIA Clínica Acadêmica, para trazer para vocês informações, orientações e diretrizes sobre temas que afligem a população, a comunidade do entorno e que nós trazemos aqui periodicamente dentro desse projeto, dentro dessa proposta, especialistas para trazer luz sobre as questões e direcionar nessa busca por saúde. Hoje, pessoal, entrando o mês de maio, no dia 18, nós mobilizamos o país para uma questão relacionada à exploração sexual de crianças e adolescentes. No dia 18 de maio de 1973, a menina Araceli, de 8 anos, vindo da escola, foi sequestrada, abusada, violentada e desapareceu. O caso permanece impune até os dias de hoje. Essa situação mobilizou as autoridades do país e a sociedade civil organizada, que culminou com a Lei 9.970 de 2000, que institui o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual e à Exploração de Crianças e Adolescentes. Esse marco legal traz uma reflexão importante nesse período, em que nós conseguimos refletir sobre essas demandas que muitas vezes permaneceram silenciadas, mas que vêm à tona e que o advento da internet, através desse canal, nós conseguimos quebrar alguns tabus, trazendo luz, trazendo informações para aclarar a questão. Hoje, pessoal, nós temos alguns dados importantes sobre essa questão. Mais de 4 meninas são estupradas a cada hora neste país. E 76% dos abusadores são indivíduos que convivem, que coabitam com a criança na sua órbita de convivência. Então, são membros da família, amigos, vizinhos. Temos observado também esse crime de ordem sexual crescer dentro da internet, com acesso ilimitado, com o advento das redes sociais. Esse canal tem sido utilizado para cometer crimes dessa natureza e dessa ordem. Os crimes cibernéticos têm crescido de forma alarmante e mobilizado as autoridades de segurança para demandas dessa ordem. Para falar um pouco sobre esse assunto e trazer algumas diretrizes, algumas orientações, nós estamos aqui hoje com a doutora Kátia Leal, que é professora, psicóloga, dentro da linha de abordagem da terapia cognitivo-comportamental e comportamental-dialética, para trazer um pouco sobre essa temática. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, professor Igor. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que é tão importante e que a gente construa algo aqui sobre essa temática, que as pessoas consigam entender melhor sobre a relevância e o nosso papel na proteção da criança, né? As experiências adversas na infância, elas marcam negativamente o desenvolvimento da criança, que deve acontecer num curso normal, de uma forma saudável, e isso a gente já sabe hoje em dia que isso afeta profundamente o curso desse desenvolvimento saudável, podendo culminar em dificuldades, transtorno, por exemplo, transtorno do estresse pós-traumático, e nós, como adultos, temos um papel fundamental e a primeira etapa disso é a gente ter consciência mesmo. Perfeito. Esse assunto permaneceu velado, não é, doutora, durante muitas décadas, por uma questão cultural, social. E com o advento da internet, nos anos 2000, 1996, depois com a virada do século, isso vem sido mais amplamente falado, né? Hoje, para a gente perceber isso nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, como profissionais, falando um pouco para a comunidade acadêmica, também para os educadores, né, professores, dentro das escolas, esses espaços, né, de convívio da criança e do adolescente. Como que a gente pode identificar sinais e sintomas comportamentais que sugerem que a criança ou adolescente possa estar passando por uma situação como essa?
Eu acho que o primeiro ponto importante é que a gente já precisa conhecer os nossos filhos. Acho que começa daí para a gente prestar atenção de que tem alguma coisa errada. Porque se eu conheço como que o meu filho funciona, eu consigo entender que às vezes tem algum comportamento que destoa um pouquinho de como ele costuma funcionar. Porque às vezes algumas crianças tendem a ser mais introvertidas, outras são mais extrovertidas. E aí, se uma criança que brinca, que é mais alegre, de repente ela começa a ficar mais fechada, ou ela começa a ficar mais arredia, ou ela é uma criança tranquila e começa a ficar muito irritada. São alguns comportamentos, algumas manifestações que podem me chamar a atenção. Então, o primeiro ponto é conhecer como que o seu filho funciona e está próximo. E aí, entender melhor sobre a criança, se ela, por exemplo, retrocede no desenvolvimento dela. Então, uma criança que já fez o desfraude, tudo começa a fazer xixi na cama à noite. Isso é um comportamento que merece a atenção dos pais. Ou uma criança que começa a se recusar a fazer alguma coisa que ela fazia com tranquilidade, também é um comportamento que chama a nossa atenção. Então, tanto do ponto de vista das emoções, como do ponto de vista comportamental, do desempenho também. Às vezes a criança começa a ter muita dificuldade na escola, começa a não querer ir, não querer participar, e isso precisa ser olhado com cuidado por esse adulto. Não no sentido de chegar, e esse é outro cuidado que eu acho que deve ter, que não significa que necessariamente que essa criança tenha sido abusada, eu acho que esse é um cuidado que a gente deve ter, porque os pais também ficam preocupados quando notam qualquer diferença, né? Mas é um sinal de alerta que merece que esse pai chegue junto com essa criança e tente entender. Eu gosto da expressão uma curiosidade genuína, assim, Perfeito. com essa criança, sabe? Para escutar, porque algumas crianças, às vezes, elas estão passando por alguma coisa e elas se recusam a compartilhar, a depender do temperamento, do estilo parental dos pais, porque às vezes fala assim, meu pai vai brigar, ou meu pai vai colocar a culpa em mim. Então, como a gente vai abordar isso que a gente percebe, também é importante. Nesse primeiro momento, só tentando sondar mesmo, não ignorar, tentando entender o que está acontecendo com a criança, nessa curiosidade genuína mesmo de meu filho, será que ele está sofrendo? O que está acontecendo com ele? E aí, junto com essa criança, dá abertura para que ela possa falar. Perfeito. Doutora, você tocou num assunto importante, que esse primeiro contato da criança com o mundo é através dos pais, né? Que é ali naquele círculo mais íntimo, né? E o que acontece é que hoje a gente observa que a questão de privacidade, a questão de respeitar o espaço da criança e do adolescente tem permitido que muitas vezes eles façam incursões nesse mundo digital por meio das redes sociais, de páginas, de sites, enfim, e muitas vezes sem controle, sem critério. Existe dentro da psicologia alguma orientação referente à idade que você fala assim, não, a partir de agora o meu filho ele tem o seu espaço, então eu vou respeitar essa privacidade enquanto está ali sob a responsabilidade dos pais, economicamente, financeiramente, socialmente, não tem isso, né? O pai e a mãe tem que participar de tudo e tomar ciência de tudo, ou está extrapolando um pouco essa questão da curiosidade genuína? É interessante, muito interessante essa pergunta e importantíssima, porque muitas vezes a gente criou, né, principalmente na nossa geração, que a gente quer ser flexível, a gente quer ser diferente de como muitas vezes nós fomos criados, e às vezes a gente quer dar uma privacidade para os nossos filhos que não está na hora ainda. Então, por exemplo, a Associação de Pediatria, ela tem os marcos lá que ela determina com quanto tempo de tela essa criança pode ter, até 2 anos, 0 tela. Quando a criança fica maior, isso pode ir sendo incluído gradativamente, mas é importante, inclusive no congresso que teve agora da Federação Brasileira de Terapia Cognitivo-Comportamental, a gente ouviu falar muito sobre isso. Que é importante que quando essa criança tiver esse acesso, que esse acesso seja estimulado a ser um acesso mais educativo, então ajudar essa criança a aprender alguma coisa, para que ela não fique fora desse mundo, mas que ela também faça um uso. E a supervisão, ela é imprescindível, porque a criança, a gente não deixa o nosso filho sair numa rua movimentada sozinho, que é, a princípio, mais segura do que a internet.
mas a gente deixa o nosso filho com o telefone por horas a fio, sozinho, sem saber o que está acontecendo. Então, há uma incoerência na nossa parte, talvez até uma certa ingenuidade de achar que porque a criança está no alcance dos nossos olhos, que está tudo bem, e não está. Eu costumo pensar que essa independência total, ela vem junto com a independência e autonomia financeira, né? Aham. Juridicamente também, eu acho que isso Aham. tem esse respaldo, né? Quando essa criança e esse adolescente vira um adulto e pode responder pelos seus atos, porque enquanto os pais respondem pelos atos dos filhos, né? Uhum. Eu acho que é da nossa responsabilidade também fiscalizar, tanto porque somos responsáveis legalmente também e porque o desenvolvimento dessa criança está sendo forjado nessas experiências que ele está vivendo. Então, é importante que a gente respeite as idades. Eu acho que isso é algo que caiu um pouco no desuso, né? Filmes, a gente não olha mais a classificação. As redes sociais, crianças muito pequenas que não deveriam estar ali, estão expostas a conteúdo que elas não estão preparadas ainda. E essa é uma experiência que pode ser uma experiência adversa na infância. Tá aí, por exemplo, o bullying, né? Que crianças às vezes são expostas a situações que elas não conseguem nem manejar. Então, os pais, eles são os responsáveis para fazer esse filtro, porque à medida que acontece alguma situação, os pais conseguem intervir e ajudar essa criança a construir uma habilidade. Perfeito. Voltando então um pouco para o mundo offline. Falamos dessa dimensão online, né? E no offline, nós sabemos que muitas vezes os arranjos familiares eles se configuram de forma ampliada. Não é mais aquela família nuclear, pai, mãe, filhos, mas às vezes tem tios, tem agregados, tem avós que coabitam ali dentro daquela órbita de convivência com a criança. Ou às vezes é uma família monoparental, tem só a figura da mãe ou só a figura do pai, que muitas vezes lança mão de uma rede de apoio para poder conduzir o processo educativo e de formação das crianças e adolescentes. E muitas vezes essas situações de exploração e de abuso, elas podem acontecer, mas muitas vezes permanecem veladas ainda, né? Como você falou no início, isso se expressa às vezes através de uma alteração de comportamento, de uma alteração da emoção que ela expressa, né, em outros círculos de convivência, o que não é preditivo, mas pode ser um sinal de alerta. E às vezes a gente recebe denúncias por canais diversos, um vizinho ou o próprio serviço de saúde, né, sinaliza. Recentemente a gente viu acontecer crianças chegarem no pronto-socorro com os pais, o responsável, relatar uma situação que era incongruente com o que a criança estava apresentando, né? E a equipe médica denunciou para o Conselho Tutelar a ocorrência de um possível caso de abuso de exploração. Como proceder, Kátia, nesses casos, assim, que muitas vezes o nosso ouvinte, o nosso telespectador, tem ciência de circunstâncias que estão acontecendo ali próximo dele, né? Às vezes um vizinho, às vezes um familiar um pouco mais distante, e muitas vezes ele não tem acesso ou aquilo acontece de forma velada, é percebida por terceiros, mas ele não tem abertura ou não tem a demanda para poder fazer a intervenção, porque ninguém procurou um serviço, mas que está acontecendo e isso de forma recorrente. É possível a gente ajudar essa criança, esse adolescente que está passando por isso, mas que isso ainda não foi verbalizado, não foi apresentado como uma demanda para o serviço de saúde? É possível. É uma situação difícil, né? Eu acho que é um desafio, assim, social que a gente vive, de saúde pública mesmo. É tanto que a escola, que ela costuma ser o local que mais esses abusos chegam nessa situação, onde a família vive uma situação de acomodação, porque a gente sabe que, às vezes, uma situação de abuso, não é nem que a família não saiba, né? Mas, às vezes, nega, às vezes, minimiza aquilo que a criança traz. Então, é muito importante que a comunidade, não só a família, esteja atenta a isso, né? É importante que a gente denuncie, que a gente busque ajuda, que a gente converse, talvez dependendo dessa família. E é claro, né, que tem tem contextos e contextos, né? Alguns contextos pode ser que seja apropriado conversar mesmo com a família, com os responsáveis, com alguém que tem esse cuidado, que seja uma pessoa que não seja o abusador, para tomar essas providências, né? Mas sendo possível, não sendo possível, pelo próprio adolescente, ajudá-lo a de alguma forma, talvez um familiar que seja ali mais próximo, que possa buscar
buscar ajuda, ou mesmo a polícia mesmo, fazer a denúncia para a polícia, procurar os órgãos que cuidam da infância e da adolescência também e muitas vezes essa busca não é tão fácil, porque às vezes você vai num órgão, vai no outro, e pode ser um pouco difícil, mas é um caminho sim, é possível, e eu acredito que é da nossa responsabilidade de nós todos, né? Da sociedade Da como um sociedade todo, né? como um todo. Todos nós somos copartícipes, né? Exatamente. Nesse processo. Muito bem. Kátia, a gente tem notado também que o assunto tem sido mais falado, né? Em canais como esse, nas redes sociais, debatido em congressos, e ainda permanece velado, mas hoje, com essa questão da liberdade de expressão, as pessoas estão conseguindo lidar, né, de uma forma ainda empírica, através de informações veiculadas na internet, na rede social. E muitas vezes aqui é o canal que esse adolescente ou essa criança ou o responsável por eles percebe como sendo um primeiro contato com uma possibilidade terapêutica. Aí a gente entra nessa seara. O indivíduo, a criança ou adolescente que já sofreu o abuso, né, que traz ali uma marca no seu psiquismo, e que gostaria de iniciar uma terapia, uma abordagem psicológica para poder ajudar a lidar com essa questão, tratar essa ferida, né, emocional. Quais são as linhas de abordagem recomendadas? Como que isso é feito? Como que esse processo é desenrolado? Então, hoje nós temos algumas abordagens dentro da psicologia e em termos de evidências, né, a gente tem algumas que têm um pouco mais de evidência. Dentro da linha que eu trabalho, a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem hoje de primeira linha para o tratamento, porque ela aborda questões que têm a ver com as cognições, com as emoções e os comportamentos, trazendo um tratamento estruturado mesmo para esse processo de exposição de uma pessoa que vivencia um trauma. Então, essa é uma linha de abordagem, é uma delas, mas é claro que também, quando a gente fala de melhor evidência, a gente também tem a preferência da pessoa, né? Então, tem outras abordagens que também, que a pessoa pode procurar. Então, a gente tem, na clínica escola, a gente tem várias abordagens que podem acolher essa pessoa e que ele vai conseguir trabalhar mesmo e cuidar dessa questão. É importante buscar ajuda, ainda que não consiga falar com os familiares, mas no serviço ele pode trazer, e ainda sendo criança, adolescente, o sigilo dele vai ser resguardado, né? É claro que é uma situação grave, a gente precisa intervir, aí vai depender da situação, mas é um espaço onde ele tem de segurança, de confiança, onde ele pode construir formas de lidar com essa situação. Perfeito. A doutora Kátia está falando da nossa AFA Clínica Acadêmica no setor de psicologia e que você pode procurar o atendimento psicológico, né, doutora? A gente tem algumas estratégias, tem o plantão psicológico, tem as linhas de abordagem, né? Você pode falar um pouco pra gente? Sim, sim. Nós temos o plantão psicológico com um serviço de porta de entrada, então ele atende você quando você chega no seu ponto de necessidade. Então, às vezes tem um dia que está mais difícil, ou teve uma crise de ansiedade, ou está tendo uma situação desafiadora. É um atendimento que ele é pontual, não tem uma característica de ter uma sequência, então pode ser só aquele atendimento, você pode voltar em outro momento. Então, a gente tem os horários, geralmente tem os 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite. Os horários estão disponíveis também lá no NASP, qualquer dúvida é só ligar. E aí você pode fazer esse atendimento. Havendo necessidade, disponibilidade, a pessoa pode ser encaminhada também para psicoterapia, que é uma outra forma de atendimento, onde o atendimento é recorrente, é semanal, e aí precisa ter todo um processo, né? O acadêmico vai ser o mesmo acadêmico que vai te acompanhar toda semana, e esse acadêmico já é um acadêmico que está a partir do 8º período, faz supervisão semanal do seu caso. Então, a gente tem recebido demandas assim, temos tratado, temos tido boas respostas. Excelente. Então fica a dica, fiquem à vontade para acessar o serviço, né? Na medida do possível, claro, vamos acolher todos da melhor maneira possível. Na clínica escola a gente tem uma abordagem multiprofissional, né? Então, além dos psicólogos lá extremamente capacitados para conduzir e manejar o caso, nós também contamos com psiquiatras, pediatras, neuropediatras. Então, temos muitos profissionais
envolvidos nessa abordagem, certo? Doutora Kátia, eu queria falar um pouco sobre o perfil do abusado e o perfil do abusador. Nós já temos dados estatísticos, nós falamos no início da nossa conversa sobre essa situação que ainda permanece velada em muitas culturas, em muitos contextos, mas a gente já tem na literatura um perfil desse abusado, são mais meninas, são mais meninos, qual a faixa etária, e o abusador normalmente é esse familiar próximo, de forma recorrente, a gente tem esses dados na literatura? Temos, apesar de que são dados que a gente tem uma dificuldade, né, porque a gente acredita que é subnotificado, é uma situação que é subnotificada, Isso é um problema, né? muito grande. Mas um último dado que eu tenho de 2021 traz que a cada 4 meninas, uma é abusada, e a cada 13 meninos, um é abusado, até os 18 anos de idade. Então, é um dado que a gente tem recente, construído a partir de várias linhas de coleta de dado. Então, esse é um dado fiel e que traz, inclusive, que o abusador, em 91% dos casos, ele é pessoas que estão ali do círculo de convivência da criança. O perfil do abusador, a gente tem 2 perfis, né, que é um perfil que às vezes é um perfil mais impositivo, que é um perfil que ele coage a criança de uma forma mais violenta, mais ameaça mesmo, que a criança, nesse perfil, a criança geralmente ela tem receio dele, ela fica mais arredia. E tem um outro perfil, que é o perfil mais sedutor, que é o perfil que chega perto, que entrega uma bala, que é gentil, que coloca no colo, que essa é uma outra situação que costuma acontecer também. Então, tem esses perfis, e a criança tem... A depender da situação, como a criança está em desenvolvimento, né? A gente sabe que, por exemplo, uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, o autismo ou o TDAH, a literatura aponta que são crianças que podem ser mais vulneráveis a esse tipo de situação, por uma questão de discriminação de contexto mesmo, questão de repertório. Mas, em termos de meninos e meninas, a discrepância é grande. Assim, as meninas são muito mais abusadas do que os meninos. Na minha experiência clínica, eu percebo que os meninos também são muito abusados. O que acontece é porque a gente muitas vezes não associa, por exemplo, a exposição à pornografia a um abuso, mas é um abuso que os meninos costumam sofrer, ainda muito jovens. Olha só. E isso, muitas vezes, acaba tendo consequência no comportamento sexual dele ao longo da vida. De comportamento de risco, de dificuldade mesmo dentro da própria relação, às vezes com a questão da própria infidelidade no casamento, porque acaba emendando esse abuso da pornografia desde a infância, e às vezes não se dão conta de que foram abusados na infância, e às vezes no processo de psicoterapia é que descobrem que aquilo que viveram lá na infância foi o abuso. Então isso acontece muito em relação a meninos, porque às vezes é uma exposição mais indireta, porque o abuso não é só a penetração, não é só o toque, né? Essa exposição também é uma forma de abuso. Uma outra situação que costuma acontecer, às vezes, os pais terem relação sexual na frente dos filhos, que é uma outra situação que às vezes a gente fala muito pouco, mas que é importante estar atento. Às vezes a criança dorme no quarto dos pais, os pais acham que a criança está dormindo, e muitas vezes ela não está dormindo, ela está percebendo o que está acontecendo, e essa é uma situação que se encaixa no abuso do tipo negligência, que é a responsabilidade dos pais se resguardarem, né? E isso tem um impacto no funcionamento da criança. Então, tem esse perfil, assim, desse tipo de abusador, em que no perfil mais agressivo é mais fácil de perceber que a criança, às vezes, não quer, e aí é um ponto também que às vezes os pais ficam, vai lá e dá um abraço, vai lá e dá um beijo, e a criança já está mostrando a distância, arredia. É muito importante a gente respeitar o que essa criança está colocando, né? Então, acho que sobre perfis de gênero, perfeito, consegui contemplar. Muito bem. E a gente volta na expressão que você colocou inicialmente, que é essa curiosidade genuína, né, de observar atentamente os comportamentos da criança, né? E você tocou num ponto importante, que muitas vezes a criança fica arredia em relação a alguns membros familiares, em relação a algumas figuras ali dessa órbita de convivência, e os pais às vezes insistem
né, Sim. para que a criança tenha determinados comportamentos sob o auspício da educação, do comportamento social, do que é desejável que seja, e às vezes acaba ocultando ali um problema, né, que a criança às vezes guarda, recolhe para poder atender, e isso vai refletir lá na frente, né? Ela guarda, é uma ferida emocional que nem o tempo, né, vai curar, ela vai guardar, mas aquilo vai repercutir na sua formação psíquica, né, na sua estrutura e no seu comportamento social, né? Sim. Inclusive, dentro da DBT, a DBT é Uhum, uma abordagem que ela é padrão ouro para uhum, tratamento de transtorno de personalidade borderline. uhum, E para situações onde tem uma desregulação emocional pervasiva. E ela uhum, entende que, dentro da DBT, a gente entende que a invalidação, ela é um tipo de comportamento que a pessoa sofre e que uhum, ela reflete na capacidade da pessoa lidar com as emoções ao longo da vida. E uhum, aí, amarrando com o que você trouxe, uhum, quando a criança apresenta alguma situação, uhum, é importante que a gente seja um ambiente validante para essa criança. uhum, Não necessariamente de não manejar, porque às vezes a gente tem um pensamento meio tudo ou nada, né? Ou eu vou uhum, totalmente na da criança, ou uhum, eu tenho que fazer ela fazer o que eu quero. E não é uhum, dessa forma, mas uhum, voltando à curiosidade genuína, de tentar uhum, entender, ponderar e entender que nós, como adultos, uhum, somos um elo da criança entre o mundo da infância em uhum, desenvolvimento e o mundo da vida adulta. E é uhum, muito importante a nossa validação. A gente uhum, valida. Uma das formas da gente validar essa criança é validar o que ela está sentindo. uhum, Aquilo que a gente sente nem sempre é verdade. Por exemplo, eu costumo dizer assim: se eu tiver em frente um pitbull e um pinche e uhum, sentir medo, um uhum, Yorkshire, é medo do mesmo jeito, não é? uhum, sim. Em uma das situações, eu corro risco, que Uhum, é diante do pitbull. E uhum, diante do Yorkshire, não. uhum, Mas o medo que eu sinto, ele é uma experiência subjetiva real. uhum, E muitas vezes a gente tende a, nessas situações em que a gente considera que nós estamos diante de um Yorkshire, de um Pinscher, uhum, que isso não é válido, que isso não é verdadeiro, que eu não uhum. deveria estar sentindo. E é Isso não, invalidado, né? exatamente, isso é Uhum, invalidado. E uhum, isso não é verdade, porque uhum, a minha experiência subjetiva, ela é real. uhum, Ela é real. E se eu não estou respondendo de forma tranquila diante desse cachorrinho pequeno, é uhum, porque alguma coisa não está devidamente organizado. E isso uhum, precisa ser respeitado, acolhido e devidamente manejado. uhum, E isso é muito importante na infância, muito uhum, importante. A criança não sabe muitas vezes como lidar com uma emoção intensa. uhum, E às vezes ela se culpa por sentir aquela emoção intensa. uhum, Numa situação onde ela sente que ela tem que fazer alguma coisa, numa situação de uhum, abuso ou que aconteceu alguma situação, uhum. muitas vezes ela não entende direito o que ela está sentindo. E Entendi. aí o ambiente precisa ser esse ambiente validante, que Uhum, não significa concordar, mas uhum, chegar perto, tentar entender por quê. uhum, Quando o ambiente é validante, uhum, essa criança vai aprender também a ser autovalidante. Porque hum, a consequência de uma vida de uhum, invalidação é uhum, porque a gente internaliza esse padrão de uhum, invalidação e a gente começa a viver um padrão que a gente chama de autoinvalidação. uhum, Então, o que eu sinto não tem problema. O outro está fazendo, hum. mas tudo bem. O que leva, às vezes, à sabotagem no adulto, né? Assim, ele tem Isso. uma ideia, uma vontade, mas ele se sabota porque ele foi internalizando essas invalidações na infância, na adolescência e culminou com esse formato de comportamento, né? Exatamente. Às vezes, Uhum, até nas próprias situações de abuso, a uhum, pessoa, ela foi. Porque um dos fatores que indicam a gravidade ou não, porque a gente vai entender uhum, quanto mais precoce esse abuso aconteceu, pior. Quanto mais tempo esse uhum, abuso durou, pior. Então, uhum, quando esse abuso começou ali na infância e durou por muito tempo, uhum, essa criança ela viveu sucessivamente essa experiência de invalidação. uhum, Ao longo do tempo, ela mesma faz esse processo de se invalidar. uhum. Foi porque eu deixei. Eu Entendi. deveria ter feito alguma coisa, Uhum, mas eu fui uma pessoa ruim.
construindo um aspecto que a gente chama de teoria social cognitiva, que é como eu me vejo, como eu vejo o mundo, como eu vejo os outros. Então, eu sou ruim, eu sou suja, as outras pessoas são perigosas, o mundo é muito inseguro. É a forma como eu mesma internalizei esse padrão e agora isso passa a reger a forma como eu funciono. Daí, vindo os prejuízos desse abuso ao longo da vida. Nossa, perfeito. A sua fala me remete muito, doutora, à responsabilidade dos pais, dos responsáveis, pela formação desse cidadão, desse indivíduo. Então, aquele que se propõe a ser pai, a ser mãe, tem uma missão muito grande nas mãos de conduzir esse indivíduo por uma estrada segura, para que ele seja um cidadão válido, né? Seja um cidadão, eu não sei se eu posso usar essa palavra, né? Mas um cidadão que seja eficiente dentro desse universo social que nós estamos inseridos, sem se sabotar, sem se abrir mão do seu posicionamento, sem comprometer realmente relações que podem ser experiências enriquecedoras, né? Então, antes, eu penso, né, assim, aí eu queria ouvir sua opinião. Não existe manual para ser pai nem para ser mãe, né? Mas quando o indivíduo tem essa missão nas mãos, que eu acho que fica um alerta, né, para quem está nos assistindo, refletir um pouco sobre essa responsabilidade, sobre esse compromisso, né, assumido diante da vida, né, que você está uma vida ali nas suas mãos para conduzir, porque nós temos observado, eu acompanho já há quase 20 anos a formação de médicos e enfermeiros na atenção primária. E a gente visita as unidades de saúde e eu penso que a estratégia de saúde da família, depois da Política Nacional de Atenção Básica, né, que fortaleceu essa porta de entrada dentro do sistema, ela se reveste de uma responsabilidade ímpar, né, por acompanhar aquelas famílias ali ao longo do tempo e conhecer um pouco a dinâmica de cada família. E perceber, muitas vezes, quando a família é disfuncional, certo? Nesses novos arranjos que nós temos observado na contemporaneidade, ficar atento, né, quando há um comprometimento ali no desenvolvimento, né, da criança e do adolescente, a gente observa, assim, às vezes, um comportamento negligente mesmo, de deixar a criança sozinha, de colocar o dispositivo, o smartphone, às vezes, para substituir a figura do pai e da mãe ali durante algumas horas, né, porque a criança fica entretida com aquelas imagens, com aqueles sons, com aqueles ruídos, enquanto a mãe e o pai conseguem fazer outras coisas. E ali ele vai navegando, né, e às vezes acessando conteúdos que muitas vezes podem conduzir a essa seara do abuso e da exploração. Então é um alerta muito grande, né, doutora? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa responsabilidade dos pais responsáveis e educadores também nesse processo. Eu acho que esse é um desafio grande que a gente tem, grande, e não existe uma resposta pronta, né? À medida que a tecnologia evolui, ela é nossa aliada, nos ajuda, mas também ela traz uma convocação de novas formas de viver, de fazer a vida acontecer, né? Tem uma autora que eu esqueci o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Sayão, que eu lembro bem. Ela diz assim que a gente tem usado o telefone como se fosse uma chupeta digital. E é exatamente isso. Eu gosto desse termo porque eu acho que ilustra bem, né? Quando eu dou o celular, a criança fica quieta, fica caladinha, né? Só que quando a gente não tem um filho, isso não temos responsabilidade nenhuma. Mas a partir do momento que a gente tem, ele é a nossa responsabilidade. Se a gente observar, por exemplo, um cérebro de uma criança pequenininha e um cérebro adulto, como que ali aquelas dobras, né, as sinapses, como que aquilo ali tá, a gente vê como que é precário um cérebro de uma criança e como ele vai precisar desse ambiente para que ele se desenvolva bem. Então, eu inclusive fiquei abismada com a informação do professor Cristiano Nabuco no congresso, no congresso que eu fui mês passado,
E ele trouxe a informação de que, como as crianças, então uma pesquisa feita em São Paulo, onde as crianças estão tendo acesso a redes, a jogos, a chats na internet, que tem vários, né, muitos aplicativos, vários chats, e que nesses chats as crianças, adultos entram também e de alguma forma ganham a confiança dessa criança, e veja que é um processo que essa criança, ela tem tempo, ela passa tempo sem supervisão ali, a ponto desse abusador trocar fotos íntimas com essa criança, pedir foto dela e criar uma responsabilidade nessa criança, um elo com ela, e levar essa criança para um outro aplicativo, que é o Discord, onde lá eles fazem muitos abusos com elas, assim, de mandar ela fazer comportamentos autolesivos de várias naturezas, e que às vezes os pais não percebem que isso está acontecendo, e às vezes a criança ela vai tendo um caminho ali dentro e depois ela não consegue nem voltar porque ela se sente culpada, ela não sabe como trazer isso para os pais, e aí já tem relatos e dados, a Polícia de São Paulo ela tem mais dados em relação a isso, eles estão trabalhando com uma frente forte para combater esse tipo de crime, que algumas crianças cometem o suicídio ou tentam suicídio quando termina essas situações. Então, nós, enquanto pais, não dá pra gente proibir totalmente, mas também não dá pra gente confiar que a criança aqui, ela tá segura. E uma coisa que eu acredito que seja muito importante também é a gente ler sobre. A gente buscar informação. Nós estamos num tempo que a informação, o conteúdo tá aí, né? Democratizou, total. Inclusive, esse momento é um deles, né? Exato. Então, assim, buscar aprender. Por quê? Um filho, o manual, ele vem meio que embutido. Você vai vivendo e aí você vai descobrindo como ele funciona. Ele vai descobrindo também como você funciona. Você tem 3 filhos, cada um é diferente do outro. Não tem uma receita de bolo, Não tem uma receita de bolo. Mas a conexão e a atenção mesmo, o cuidado, eu acho que se tiver uma receita, começa por aqui, eu acho que é esse. Porque o vínculo se forma, a validação, porque quando eu me sinto visto, né, uma criança precisa ser vista. Quando ela é vista, ela se sente amada, ela se sente cuidada, e se ela se sente vista, se sente amada, cuidada, isso interfere em como ela se vê. Esse ambiente é seguro, aqui não tá legal, perigo, deixa eu falar com a minha mãe. E aí os pais vão criando esse caminho em que essa criança pode vir conversar, que ela pode vir trazer alguma coisa que não for legal, porque isso, no mundo que a gente vive, isso pode acontecer. Perto, na internet, e aí o ponto é que essa criança tem que ter adultos de segurança, e geralmente são os pais, as pessoas mais próximas, né? Perfeito. Você falou você trouxe uma expressão que eu acho que é chave, que é esse adulto de segurança. Porque a gente tem visto, como eu falei, muitos arranjos familiares novos, né, surgindo na sociedade contemporânea. Né? Então, aquela estrutura familiar nuclear de pai, mãe e filhos, talvez ela esteja cedendo espaço para essa família monoparental, a família com 2 pais, 2 mães, né? Que é um arranjo que a gente tem visto de forma recorrente, reconstruída. Então, se forem adultos responsáveis, seguros, que possam conduzir a criança, eu acho que essa é a palavra-chave, né? Quem se propõe, eu acho que a mensagem, né, que a gente deixa aqui para o nosso telespectador é quem se aventurar, né, por esse caminho, por essa trajetória da paternidade, da maternidade segura, né, que seja realmente essa figura de responsabilidade, de segurança para os pequenos, né? Isso. Que está conduzindo, não importa o arranjo, né? O arranjo talvez seja contextual, seja secundário, mas que ele, antes de tudo, ele assuma esse compromisso, né, de responsabilidade e segurança para esse ser em formação, não é isso? Sim, exatamente. E eu queria deixar a dica de 2 livros. Ah, ótimo, por favor. Chama O Cérebro da Criança, que eu acho que todo pai e mãe deveria ler. Tem O Cérebro da Criança e O Cérebro do Adolescente, que são ótimos. E tem um outro que chama Mitos da Parentalidade, de Renato Caminha, que eu também acho excelente. Se eu tiver acesso agora no Congresso. Eu acho muito bacana, inclusive esse livro, porque a gente não está falando aqui de perfeição. Exato. Eu acho disso, que a gente precisa, né, deixar isso bem claro, porque a gente vai errar. Com certeza. E os nossos filhos também vão errar, né? E tá tudo bem. Só que alguns erros, algumas
falhas, principalmente desse tipo que a gente está falando aqui hoje, de abuso, de que tem a ver com experiências adversas da infância, elas podem pesar muito no desenvolvimento, elas podem custar muito caro para o desenvolvimento dessa criança. Então, nós precisamos estar mais atentos em relação a isso. Não hipervigilantes e aquela coisa de não conseguir viver, mas de pisar no lugar seguro, a gente também, né? E se algum pai e a mãe também se sente inseguro em relação a isso, também pai e mãe às vezes tem suas questões também, né? Sim. Também podem buscar ajuda. Perfeito. É muito bem-vindo nos livros, no conhecimento e também na psicoterapia. Exato. Fiquem à vontade também, né, para buscar o apoio, né? Eu acho que essa questão da diretriz segura, do profissional de saúde, da psicoterapia, o profissional psicólogo está aí para isso, né? Para a gente discutir as nossas questões, aquelas que muitas vezes a gente nega para nós mesmos, que a gente às vezes esconde lá dentro de nós mesmos, né? É a oportunidade muitas vezes de nós trazermos isso à tona, se já tiver num nível consciente, né? Que estiver incomodando, vale a pena procurar o serviço. Discutir, construir estratégias de enfrentamento, de superação, de cura até, para que seja um adulto viável, né? Para que seja uma pessoa mais plena, realizada e feliz, né? Que acho que é o que todos nós estamos aqui buscando, né? Exatamente. Essa realização plena, mas sobretudo internamente, né? As conquistas externas, muitas vezes elas se tornam fugas, né? De questões internas que não foram tão bem resolvidas. E eu acho que a psicoterapia é um recurso inestimável e muitas vezes negligenciado, né? As pessoas às vezes ficam protelando, ficam adiando, né? A gente investe tanto em algumas questões, mas por que não nessa questão mental, né? Nessa saúde mental que envolve esses comportamentos que muitas vezes contribuem para o abuso e para a exploração. Um comportamento às vezes de negligência, um comportamento às vezes de omissão, de permissividade, não é isso, doutora? E que muitas vezes facilita o processo, favorece o processo, quando na verdade ele poderia ter sido minimizado, mitigado e não combinado com os desfechos que a gente tem observado aí no serviço de saúde, não é verdade? Exatamente, exatamente. E é um movimento ativo de todo dia, né? De situação a situação, de entender realmente o que cuidado que eu posso proporcionar aqui. Não vamos ser perfeitos, mas tem muita coisa que a gente pode fazer para ser esse ambiente seguro, para que essa criança se desenvolva bem. Boa parte, né? Recentemente eu terminei uma formação em psicopatologia e aí, quando a gente passa pelos transtornos mentais, eu fiquei impressionada de perceber que a maioria está lá como um fator importante o ambiente familiar. A gente não vai falar de causa, mas a gente vai falar de um ambiente que é importante. Então, enquanto pais, né, enquanto, ainda que não seja pai e mãe, mas se exerce a figura parental, esse cuidado ele é importante, de perceber que essa pessoa, ela precisa, ela merece um bom espaço para viver e para se desenvolver, porque tem um potencial de desenvolver bem, né? E isso, de certa forma, cada um de nós está contribuindo para uma sociedade melhor, né? Porque são pessoas melhores, né? Exato. Um país, um lugar que cuida de crianças é um país melhor, né? Sem sombra de dúvidas, né? Não vamos mais adiar esse compromisso, né? Não vamos esperar que as próximas gerações decidam ser melhores do que a nossa, né? Vamos escolher ser melhor hoje, né? Sim. Então, acho que esse é o grande recado aqui dessa conversa nossa, né? E um ponto para a gente refletir aqui, doutora Kátia, para o nosso telespectador, seja ele adolescente, seja criança que talvez, né, por algum motivo chamou atenção, talvez as cores, né? Esteja nos assistindo e que muitas vezes não encontra esse ambiente de validação ou às vezes não tem esse apoio para poder fazer buscar a psicoterapia, buscar o apoio da psicologia. Existe algum canal geral que ela possa acessar para denunciar, para poder se expressar, para poder recorrer, um número de telefone, algum site, alguma coisa? O próprio Disque 100?
é o canal, né, que pode ligar Perfeito. e fazer a denúncia. Com certeza as autoridades mobilizam e vão até o ambiente, vão fazer esse acolhimento. E eu acho que é isso, sim. Perfeito. Eu queria agradecer imensamente, né? Infelizmente o nosso bate-papo está chegando ao fim, né? Ainda tinha algumas questões, acho que é um tema que é muito delicado, né, para a gente abordar, mas a doutora Kátia trouxe com muita propriedade, com muita sensibilidade, com muito critério, né, e você foi assim pelas bordas, mas chegou lá no cerne da questão de uma forma muito leve, de uma forma muito suave. Então eu queria agradecer imensamente sua presença aqui hoje. Eu acho que foi de extrema valia, entendeu? Você trouxe uma contribuição imensa aqui para o nosso programa e queria passar a palavra para você, para suas considerações finais, tá certo? Deixar um contato, que às vezes o pessoal que está te assistindo aí quer saber onde é que você atende, como é que faz para te acessar. Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acho que esse tema é de extrema relevância. Eu acho que todos nós, né, pais ou não, precisamos estar implicados com esse assunto. Agradeço, acho que estou à disposição também para tirar dúvidas, para conversar, né? Tem meu Instagram, que é katia.vanessa.leal. Eu atendo no centro, atendo adulto, atendo casais também, faço orientação de pais. Aqui dentro da AFIA, né? Estou como referência técnica no NASP, sou também orientadora de terapia cognitivo-comportamental dentro da clínica. Então, estou à disposição para conversar, tirar alguma dúvida, algum aspecto que a gente não falou aqui também. Vai ser um prazer enorme. Muito obrigado, doutora. Então, ficamos aqui, pessoal. Aguardo vocês no nosso próximo episódio, que vem muita coisa boa aí pela frente. Grande abraço e até a próxima.